Os discípulos eram covardes? Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Semana Santa, você vai à missa, começa padre e bispo criticar os discípulos que eles foram covardes, porque São Pedro fugiu, e São Pedro era um cara que negou Jesus 3 vezes, e é verdade, isso aí está lá na Bíblia, mas eles eram covardes então? A gente pode dizer pelo que está ali na Bíblia que eles eram covardes? Bom, gente, eles não eram covardes. Essas pessoas eram homens fortes, pescadores, gente que tinha força física. E São Pedro, em especial, era muito impetuoso. São Pedro é uma pessoa com gênio forte, né? E ele foi escolhido por Jesus para ser o primeiro Papa. São Pedro é aquele homem que, quando os soldados vieram prender Jesus, ele simplesmente tirou a espada da bainha e cortou a orelha lá do empregado do sacerdote. Então, ele não é covarde. Gente, ele faz um negócio dele, ele é morto na hora. Ele simplesmente podia ter sido morto pelos soldados no ato, tá certo? E por que ele parou? Ele parou porque Jesus mandou que não era para fazer isso, que ele ia beber o cálice que o Senhor ofereceu para ele, que ele não ia dizer não à vontade de Deus. Então o que acontece? Não é um covarde, é uma pessoa obediente. E os discípulos foram todos embora porque Jesus negociou ali com os soldados, vocês vieram atrás de mim, então deixa eles irem embora. E os soldados consentiram. Então todos os discípulos foram embora. E o Senhor infundiu o medo no coração dos discípulos, gente, para preservar a igreja, porque salvar Jesus eles não podiam mesmo. Isso não era o plano da salvação era justamente Jesus morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. Isso é do que era a história de Deus, o plano de Deus era esse, foi feito. Jesus aceitou isso. Então os discípulos, se ficassem, eles iam morrer inutilmente, porque salvar Jesus eles não podiam, contra o exército romano. Brincadeira, né? Eles não podiam salvar Jesus, mas podiam acabar com a igreja. Se eles tivessem se sacrificado ali por Jesus na hora, eles simplesmente não tinham continuado a igreja. Você não estaria hoje na igreja católica, talvez, sei lá, a gente fosse muçulmano, não sei. Tá? Nem evangélico não teria, porque teria acabado tudo. A gente seria outra coisa, mas não seria católico, porque não existiria mais. 3 anos de trabalho de Jesus perdido, jogado fora, porque morreu todos os discípulos na hora, não espalhou a fé antes e acabou. Então o Senhor, ele inspirou o medo no coração desses discípulos para proteger a igreja, para proteger a obra que Jesus deixou no mundo. Eles foram obedientes e, ao mesmo tempo, ficaram com esse medo para proteger, porque o medo muitas vezes não é covardia, não, é proteção. Acaba protegendo a gente. E Deus usou justamente desse mecanismo. Então vamos parar com esse negócio de padre e bispo, ficar criticando que São Pedro negou Jesus e ele se arrependeu amargamente depois, e nem ele não se conformava, né? Uma pessoa que defendeu Jesus ali, depois ele mesmo negou que conhecia Jesus. Tamanho era o medo que Deus colocou no coração e ele não fugiu, ele precisava ficar perto de Jesus, então iam levando Jesus, ele ficava à distância, mas estava perto do mestre, e os outros discípulos também acompanhando de longe, com esse medo que Deus inspirou justamente para poder preservar a nossa igreja. Então vamos parar de criticar o nosso primeiro Papa, que foi São Pedro, porque é assim, entra gente falando aí, o Papa Francisco, pronto, cai um monte defendendo, mas para hora de criticar São Pedro ninguém fala nada, poucos defendem. Então vamos nós defender o nosso primeiro Papa, que é de verdade, o primeiro Papa vocacionadíssimo, aquele que deixou tudo e seguiu Jesus, defender os nossos primeiros bispos que estiveram com Jesus e parar com esse negócio de que eles eram covardes, porque eles não eram. Eles eram muito corajosos, tanto que depois todos eles foram martirizados tirando São João. E São João só não foi martirizado porque, sabe, ele enfrentou a primeira heresia da igreja, olha só. Lá no começo já tinha heresia, né? A gente acha aí que a teologia da libertação é heresia, e é mesmo enorme, mas tem isso aí, infelizmente o demônio está agindo desde o começo tentando destruir a igreja de Jesus. Eles eram fortes, eram pessoas corajosas, tiveram peito, tiveram coragem de largar tudo, seguir Jesus, andar para o deserto sem nada, a pé, não tinha dízimo, não tinha nada disso aí para sustentar eles não. Eles simplesmente iam de lugar em lugar pregando sem nenhum benefício que os padres e bispos hoje têm. Vamos respeitar mais então os nossos primeiros bispos e o nosso primeiro Papa, tá bom? Feliz Semana Santa para você, aproveite bem, uma santa Semana Santa, e vamos aproveitar esse tempo de conversão, vamos nos aprofundar na fé, gente, porque tem muito mais batalha para acontecer. Esse ano vai ser um ano nevrálgico para a igreja. Então, fortaleça a sua fé nessa Semana Santa que você vai precisar depois. Vem aí o Sínodo da Amazônia. Paz e bem.